Bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Nessa manhã, eu amanhecia assim um pouco rouca, porque a gente vai envelhecendo, a voz vai engrossando, vai perdendo aquele som bonito que tinha antes, né? Mas é com essa voz que Deus me deu que eu quero agradecer Ele nessa manhã com uma leitura da Palavra de Deus, com a palavra que Ele quer falar conosco nessa manhã. Amém? Você é um privilegiado, minha irmã. Você é uma privilegiada, minha irmã, porque você está na presença do Todo-Poderoso. Você sabe que Ele está trabalhando por você nessa manhã? Talvez você não percebeu. A gente muitas das vezes não percebe o valor que tem para Deus. A gente muitas vezes não percebe o quanto significamos no coração de Deus. Por quê? Ele está sempre falando ao nosso coração quando nós buscamos entender que Ele é Deus na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Em tudo que vamos fazer, devemos colocar em primeiro lugar o nosso Deus, amém? E eu quero ler aqui para você uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória, que vem lá do livro de Salmo 90, verso 12. Creio que foi Moisés que escreveu isso aqui. Está dizendo assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcançamos um coração sábio. Salmo 90, verso 12. Meus irmãos, nesse tempo de crise, de dificuldade emocional, espiritual, financeira, porque nunca se viu dias tão difíceis como estamos vivendo aqui na Terra. Muitos podem não concordar comigo, achar que eu estou levando ao extremo, porque a vida está boa ainda. Muitos dizem, não, a vida está boa ainda, vai ficar pior. Meu irmão, para de profetizar que vai ficar pior. Vamos profetizar que vai ficar tudo bem, porque nós temos um Deus que vai nos ajudar a melhorar em tudo na presença dele, porque se está acontecendo alguma coisa desagradável, provavelmente é o erro do homem e da mulher que não pratica a justiça de Deus, que não faz a vontade de Deus. Aí precisa de Deus tratar com o homem e com a mulher. Para quê? Para que venha entender e compreender que precisamos fazer a vontade de Deus. Nós não podemos ficar aí esculachado, ou seja, desconcertado na presença do Senhor. Então, esse versículo aqui foi Moisés que escreveu. Porque eu sempre procuro ler quem é que escreveu o versículo que eu estou lendo. Apesar que isso não é muito significativo, o que significa é o valor da palavra. Então, lá no Salmo 90, foi uma oração de Moisés. Este homem de Deus olha para a vida do começo ao fim. E aí ele começa a dizer essas palavras: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcançamos um coração sábio. Meus irmãos, quando começamos a contar o que fazemos na presença de Deus, quando nós começamos a contar os dias que nos resta pela frente, porque uma pessoa já de idade como eu, tem que aprender a contar os dias com o coração sábio. Isto é, viver um dia de cada vez, na medida que eu consigo viver melhor. Procurar viver na paz, procurar viver um dia na presença do Senhor, glorificando a Deus, buscando oportunidades para alegrar o coração de Deus. Amém? Assim eu entendo. E quem determina o nosso dia se vai ser bom ou ruim são as nossas atitudes, porque Deus não falha. Deus é bom com aqueles que fazem a vontade de Deus. Nós não podemos excluir das nossas vidas a luta que temos passado, que estamos passando, mas podemos amenizar o sofrimento de muita gente, inclusive o nosso, se observarmos na palavra de Deus, se buscarmos o Deus vivo com o coração sábio. Amém?
Os nossos dias são contados perante o nosso Deus. Nós sabemos que os nossos dias são contados pelo Senhor. Então, é necessário que nós também aprenda a memorizar cada dia da nossa vida com coisas que agradam os olhos de Deus, com mais entendimento. Porque aqui ele nos ensina, o salmista que escreveu, que eu acho que foi Moisés, nos ensina a contar os nossos dias para alcançarmos um coração sábio. Está lá no verso 12 do Salmo 90. Moisés continua este salmo com um apelo para com o amor divino. Nós precisamos ter um amor divino, um amor consagrado a Deus. Nós precisamos engrandecer o nome do Senhor todos os dias pela manhã. Lembrar, meus irmãos, que a vida tem um significado importante. Se você está vivo, porque Deus quis que você fizesse a diferença na terra. Quantas pessoas nos dizem, eu já passei por tantas lutas, estou aqui. Tem gente que fala, passei por muitas lutas, não morri. Não sei por que eu não morri, devia ter morrido. Isso é uma forma de não agradecer a Deus. Isso é uma forma de negar a inteligência que Deus nos deu. Quando a gente fala, passei por tantas lutas e não morri, a gente tem que falar, glória a Deus, aleluia. Deus quis que hoje eu estivesse aqui falando essa palavra. Deus quis que hoje eu tivesse com vida para contemplar que Ele é Deus, que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, que Ele fala, que Ele faz e que Ele nos leva um dia para o céu. Muita gente enfatiza falando para mim assim, por que tudo que você vai falar, você fala de eternidade, você fala de céu, você fala de eternidade, de céu, você está sempre enfatizando o céu, a eternidade. Meus irmãos, porque a coisa melhor que temos vai ser a eternidade, porque a vida aqui passa, mas continua na eternidade. Então, se nós contarmos os nossos dias com o coração sábio, nós vamos trabalhar para ser salvo, nós vamos edificar vidas, nós vamos pregar o evangelho também para nós mesmos, porque não adianta eu pregar o evangelho para você, aquele evangelho de paz, de consciência tranquila, aquele evangelho de salvação, e eu estar aqui fritando num tacho de azeite, não confiando em Deus, falando de Deus, mas desacreditando em tudo e em todos, evidenciando momentos que os meus olhos declaram o meu sofrimento. Então não vale a pena. Creio que é por isso que Moisés falou isso. Ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcançamos coração sábio. Salmo 90, verso 12. Vamos fazer isso? Vamos começar a contar os nossos dias daqui para frente com coração alegre? Porque se você fez algo de bom no dia de ontem, hoje você está com a consciência tranquila e pode ter certeza que você vai fazer hoje melhor do que ontem. Porque hoje é um outro dia, o qual você pode aplicar o que aprendeu ontem no dia de hoje e fazer mais com que a palavra de Deus venha te ensinar, lendo a Bíblia. Amém? Um bom dia para você e que Deus possa te abençoar. E lembre-se, não esqueça de orar. E não esqueça de dar um sorriso quando você não tem tempo de dar nada para ninguém, de oferecer nada para ninguém, nenhuma palavra, nenhuma oração, mas você pode oferecer um olhar de ternura para as pessoas, com misericórdia daqueles que são mais fracos do que você, daqueles que estão no seu caminho e que muitas das vezes não percebe que está sendo inconveniente ou que está fazendo algo que não é bom para eles próprios. Então vamos ter misericórdia e assim alcançamos a misericórdia do Senhor. Amém? Bom dia, a paz do Senhor.